Boa noite, boa noite. Estamos hoje aqui, quinta-feira, 19h07, o horário do infinito, aqui para o canal Liberdade e Consciência. Para quem não me conhece, sou Rosângela Siqueira. Oi, Aninha, boa noite. E hoje eu vim falar de EFT, é a técnica da liberação emocional. Hoje o assunto vai ser mais focado em o quanto essas emoções guardadas dentro da gente nos faz mal, o quão nocivo né? Um dos ditados que são conhecidos aí, boa noite, é que quando você guarda uma mágoa, um rancor, um ódio, algo dentro de você, é como se você estivesse com um pedaço de carvão, né, uma brasa mesmo na mão, e querendo que a pessoa que te atingiu se queimasse. Na realidade, quem é que está se queimando? É você, né? Então, estamos aqui. Vamos lá, começando. Rosângela Siqueira, do canal Liberdade e Consciência, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui. Hoje eu estou transmitindo no Insta e no meu canal do YouTube também. Então, uma hora eu posso estar olhando nessa câmera, outra hora eu estou olhando na outra, mas estamos aqui, ok? Então, o quão é ruim esse tipo de emoção guardado dentro da gente, não é mesmo? Quantas vezes a gente não tem esses sentimentos guardados dentro da gente? Às vezes alguma pessoa nos fez alguma coisa, ou às vezes a gente mesmo fez alguma coisa e tá com aquela mágoa, aquela raiva dentro da gente, é a gente mesmo, né, às vezes, né? E a gente não consegue se livrar. E aquilo só vai fazendo mal pra gente mesmo, né? Boa noite, Renata. Isso vai fazendo cada vez mais mal pra gente mesmo. Olá. Então, qual é o intuito da EFT? É a liberação, tratar, né, essas emoções guardadas, né? É trabalhar a liberação emocional para que a gente possa ter se sentir mais livre, mais leve, né? Pra gente ter facilidade com as outras coisas, porque no dia a dia da gente, né, a gente passa por um monte de coisa, e quanto menos peso a gente tem, mais fácil a gente consegue lidar com as outras coisas, não é verdade? Então, às vezes a gente tá com uma raiva de alguém, porque aquela pessoa me fez isso, e eu tô com raiva, porque eu não consigo perdoar, e eu não consigo perdoar. E o que é o perdão na realidade? O perdão nada mais não é esquecer, como as pessoas falam, esquece isso, já passou tanto tempo. Não tem como a gente esquecer. Somos seres humanos, vivemos de emoções, né? Essas energias todas, não tem como a gente esquecer. Então, qual é o ideal? É ressignificar esse sentimento, essa emoção. Quando você ressignifica, você passa a olhar isso por um outro ângulo. E aí pode ser que não seja raiva, pode ser que tenha um outro sentimento por trás. Porque todos os sentimentos que a gente tem, nenhum é sozinho. Então, eu sinto raiva. E quando a gente começa a tratar a raiva com a EFT, a gente percebe que a raiva, ela é uma carcaça. Por trás da raiva, o que é que vem? Vem a culpa, vem o remorso, vem uma vergonha, vem um sentimento de incapacidade, mas é um misto de sentimentos e emoções que a gente nem sempre consegue tratar, lidar com isso, não é verdade? Então, mas então quando eu for tratar com a EFT, eu tenho que saber exatamente o meu sentimento? Não. Qual é o sentimento que te vem à tona? Primeiro, é a minha raiva, ok. Vamos tratar a raiva, tentar liberar essa raiva. E aí, à medida que você começa a tratar isso, você vai percebendo os outros sentimentos que estão por trás disso. E também você pode... Olá, Vivi! Boa noite!
E você pode perceber também que tem algumas outras sensações, a mesma sensação, o mesmo sentimento, a mesma dor que você sentiu quando aconteceu a cena, o processo, o problema, enfim. Pode ser que você remeta a uma lembrança lá de um passado bem antigo, ou um passado mais recente. O fato é que as nossas emoções todas são interligadas, né? Nós temos dentro dessa cabeça da gente aqui, do nosso cérebro, tem muita emoção guardada, muito sentimento, muita coisa que a gente passou desde a nossa infância está guardado. Então, o que a gente lembra no consciente é o que está mais latente, é o mais recente. Mas muitas vezes a gente se ressente de alguma coisa atual que nos leva que nos remete a uma lembrança anterior a isso. Então, quando você começa a tratar com a EFT, pode ser que venha essa lembrança. E aí você fala, nossa, mas tem nada a ver o que veio na minha cabeça. Se veio, com certeza. Traumas da alma podem ser cuidados com EFT. Sim, com certeza, Renata, com certeza. Aliás, todo trauma, todo sentimento, toda emoção que a gente tem guardado da gente pode ser tratado com a EFT. E ainda, algumas dores físicas também podem ser tratados com a EFT. Por quê? Muitas vezes a gente segura algo dentro no corpo da gente e a gente toma aquilo que é nosso. O corpo segura. E como que o corpo segura? Ele ressente, ele segura em algum campo, nas costas, no braço, em algum órgão, ele está segurando ali, gente. E aí, que começa a falar, nossa, mas eu tô com uma dor nas costas, mas eu não peguei peso, eu não fiz nada que poderia. Às vezes é algo que você está trazendo aí há tanto tempo, está carregando tanto tempo, e aquilo já está refletindo. Uma dor no braço, uma dor de cabeça, um mal-estar, enfim. Muitas coisas a gente pode começar a tratar com a EFT e a gente se percebe que é muito emocional, porque somos seres energéticos. Então, tudo é energia, a nossa emoção. Quando a gente se sente alegre, feliz, parece que a gente tá leve, não é isso? Por quê? Porque tá tudo correndo, né? Os nossos meridianos por onde passa, os canais por onde passa toda essa energia, e que quando você tá alegre, nossa, parece que, nossa, eu tô me sentindo tão leve. Ou quando você consegue resolver alguma coisa, algum problema, se livrar de alguma dor ou qualquer coisa, parece que, nossa, tô me sentindo aliviado. Não é isso que a gente sente? E o contrário também é verdadeiro. Nossa, isso tá me cansando, gente. Eu não aguento mais pensar nesse problema, não aguento mais pensar nessa cena, ou pensar, enfim, num assunto que vai te pesando, vai te, sabe, parece que vai te trazendo, e você vai, até a sua postura muda, até a sua postura muda. Então, quando você começa a tratar um sentimento guardado aí, travado dentro de você, você começa a perceber, até a sua postura muda. Então, tudo muda. E por que muda? Tem um vídeo meu, que eu acho que já saiu, inclusive, já tá lá no canal do YouTube, e acho que vai ser divulgado aqui no Instagram também, no Facebook, no Liberdade e Consciência, sobre uma analogia que eu fiz da EFT com a acupuntura. É um vídeo rápido, tá? Mas que para quem é leigo, ou para quem é descrente também, fala, poxa, EFT, uma coisa tão fácil, você acha que vai funcionar? A gente tá tão acostumado com coisas difíceis, com coisas, né, que levam tempo e tudo mais, que quando aparece algo novo, algo leve, algo fácil, a gente já se ressente, fala, opa, né, já dá um passinho para trás e fala, não, isso não funciona, isso não é verdade. E por que não? Por que não testar? Por que não testar? Né? Eu usei a EFT na minha vida e eu sei que ela funciona. E eu uso nos meus clientes aqui, que eu faço processos, né? Que eu trabalho com a EFT, trabalho com processos energéticos, trabalho com coach.
E eu acabo integrando todas as terapias, né, junto. O trabalho de coach, muitas vezes, é um objetivo que a gente traça e a pessoa não consegue caminhar, seguir ali, tem algo travando. O que é isso? Algo emocional. E aí a EFT entra. E a EFT tem feito, assim, coisas muito boas. E já tem, como ela é dada, em muitos países já estão falando muito da EFT, porque foi um americano que trouxe, né, a EFT através de uma outra técnica chamada de TFT. Desacreditar acaba até mesmo definindo nação. Sim, sim. Mas às vezes, quando você se dispõe a fazer, ok, tá bom, vai, eu tô com essa raiva aí. Deixa eu testar para ver. Faça os movimentos da EFT. Eu duvido que você não sinta. E aí você começa a perceber a diferença. E aí, quando você começa a perceber, fala, puxa, e não é que muda mesmo? Tá, pode ser que você não mude em 2, 3 rodadas, pode ser que você precise de mais rodadas, pode ser que em 2 rodadas você já resolva a sua dor, a sua intensidade. Cada um é cada um, cada corpo responde de uma maneira. E tá tudo certo, né? E a EFT ela é utilizada, principalmente lá fora, em vários campos, gente, em vários, para prosperidade, para doenças, para dores emocionais, né? Para medos, fobias. Crianças utilizam muito. Tem estudos sendo feitos com FT, com crianças, problemas de foco da criança, problema de xixi, né? Que eles fazem o xixi à noite, lá na cama. Tem crianças aí com 10 anos. Tem um caso que eu estava vendo ontem, né? Que eu estava estudando, de uma criança de 11 anos que continuava fazendo xixi na cama. O que é isso? É um problema emocional, algo que está ali e está sendo trabalhado. E isso que é legal, entendeu? Dentre tantas coisas que a EFT oferece, gente, ela tem várias vantagens. Por exemplo, quando você vai procurar... Oi, Fátima! Quando você vai a um psicólogo, psiquiatra, né? Você tem que se abrir para falar da sua dor, para ele poder te ajudar. Porque ele não sabe, ele não é vidente, ele não sabe o que você foi tratar lá. E você tá com aquele problema e você foi lá para se tratar e você tem que externalizar, ou seja, trazer aquela dor novamente e falar daquilo. E ele vai, com todas as técnicas que ele utiliza, vai querer, né, vai abordando, né, vai trazendo, enfim. Para muita gente é doloroso repassar tudo isso, e outras ainda acham muito cansativo, então se recusam a procurar esse tipo de ajuda. Psicanalista, psicólogo, né, psiquiatra, por quê? Porque tem que falar. Ai, me cansa, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar falando. Eu não quero falar. Já me machuca demais. E quando você trata com a EFT, com um terapeuta, por exemplo, você não precisa falar. Você vai até um terapeuta, olha, eu tenho um trauma e eu quero tratar. Ok. Então o terapeuta vai saber também direcionar isso. E você simplesmente pode falar, é uma raiva, uma vergonha, eu tenho vergonha de falar do que eu quero tratar. E o terapeuta falou, ok, então você vai. Então o que acontece com você? Você tem que voltar lá na cena, trazer a cena, porque a EFT ela gosta de trabalhar muitas coisas direcionadas a um ponto específico, a uma cena específica. Porque geralmente essa cena específica ela está atrelada a uma emoção anterior, a um sentimento anterior. Ou não. Enfim, mas tem que ser sempre a uma cena específica. Não adianta você chegar lá para o terapeuta de EFT e falar, eu tenho raiva das pessoas que, sei lá, que me chamam de gorda, que falam que eu sou feia, ou enfim, qualquer coisa que... Você está generalizando. Agora, quando você vai lá e fala, eu tenho raiva de uma pessoa, ou eu estou com raiva de uma cena específica que eu tive há pouco tempo, ou há muito tempo, enfim. E o terapeuta, ok, você não quer falar? Não, então tá. Ele vai direcionar de forma que você não precise falar, mas você vai pensar e você vai focar na cena. E você vai começar a trabalhar isso. E isso que é interessante, gente. Então, a EFT você consegue trabalhar para N
N partes, N casos. Ajuda muito em processos depressivos. Eu sou um caso, né, que eu costumo falar que eu tive depressão por muitos anos e tratei, fiz com todo o processos necessários, tomei medicação e tudo mais, né, eu cheguei a um estágio bem alto, e fiz por anos. E quando eu precisei, quando eu achei que eu estava bem e estava para cair novamente, aí eu quis outra coisa, busquei outra alternativa e encontrei a EFT. E então, para mim, a EFT eu sei que funciona. Então, por mais que as pessoas céticas, alguém que não acredite, diga, isso não funciona, ok, cada um pode ter o seu ponto de vista, mas você já testou? Você já fez o teste para saber se não funciona para você ou não? Não precisa acreditar em mim, faz o teste, né? E são movimentos tão simples, tão práticos, que não tem como você falar, puxa, isso demora muito. Não demora. E ele começa a mudar as coisas, as sensações que você tem em questão de minutos. É muito rápido. Eu saio curado de uma depressão assim em minutos? Claro que não, né, gente? Depressão, né, como eu costumo dizer que é acúmulo de passado. Imagina, eu tenho 55 anos. Você acha que 55 anos eu vou me livrar assim em uma sessão, 2, 10, 20 sessões? Até hoje eu faço ainda EFT, né? Lógico, estou muito longe do que eu estive lá atrás, muito longe, né? Graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa, né? Então, é outro nível já, não dá mais para comparar com isso. Mas eu ainda faço, porque ainda tem coisa, né? Tem muita coisa, né? As gavetinhas que a gente tem dentro dessa cabecinha da gente aqui são imensas, né? E ela tem coisas e mais coisas, né, guardadas dentro dela, não é mesmo? E aí, às vezes, é algo que está me travando, eu não consigo me livrar, ou eu não consigo... por que é que eu não consigo fazer determinada coisa? Procrastinação, por que eu procrastino tanto para alguma coisa? E a hora que eu começo a fazer EFT, vem as lembranças, ou vem a mensagem, porque está tudo dentro da gente. Está tudo ali. O seu consciente, por proteção, não te traz à tona. Mas você vai buscando, ele vai te trazendo. O seu inconsciente vai liberando. E aí você vai falar, nossa, trouxe uma mensagem agora, uma lembrança que eu tive que eu não lembrava disso. Então, vamos tratar essa lembrança? Vamos. E à medida que vai tratando a lembrança, você vai ficando mais... E aí, à medida que vai passando, pode ser que traga outra lembrança, e outra lembrança, e outra lembrança. O ideal é o quê? É que a EFT, ela alcance a raiz do problema. Porque muitas vezes você tem a raiva, guarda a raiva por um sentimento, uma sensação que você tem, mas por quê? Porque remeteu a uma lembrança passada. E essa lembrança passada, lá no início, pode ter sido na sua infância, adolescência, que é a raiz do problema. Então, agora aconteceu, você vai meio que se aliviar dessa. Mas você vai limpando e vai limpando até chegar lá. E quando você chega lá, você quebra essa raiz, entendeu? E isso que é interessante, né? Que é legal, porque você sempre tem que ir até a raiz, mas você começa pela superfície, você começa pelas bordas, né? Seria interessante se a gente conseguisse já ir pelo mais fundo do nosso, né? Do nosso eu e trouxesse à tona tudo que nos incomoda, nos faz mal e expulsasse tudo de vez. A gente até consegue, mas não, né? Não é dessa forma que funciona. Boa noite, Robson. Leozinho, boa noite. Então, é assim, a gente tem que ir aos poucos. Mas que a gente dê esse primeiro passo, que é o mais importante. Dê o primeiro passo. Queira se livrar desse sentimento ruim, desse sentimento nocivo que está aí com você. Essa raiva, esse rancor, essa vergonha, esse ódio, seja ele qual for. Dê o primeiro passo. Porque quais são as fases da EFT quando você está fazendo o processo? Primeiro, o reconhecimento. Você reconhece que você está com aquele problema, aquela emoção, aquele sentimento.
Você se reconhece que você tem, apesar desse problema, desse sentimento, dessa falha, você se reconhece, você se vê. Aí você começa a se liberar disso. Quando você começa a se liberar dessas emoções, você começa a ver por outro ângulo. E quando você começa a se ver por outro ângulo e ver a situação e começa a perceber que aquilo talvez não te machuque tanto e aquela cena continua lá no passado, ela tá lá, não tem como apagar. Faz parte do seu passado. Aconteceu, tá lá, tá guardada. Não tem como se apagar. Mas você vai voltar lá e já não vai sentir mais a dor que você sentia quando você chegava até ela, quando você lembrava, né? Quando você se situava novamente, né? E aí, quando você começa a olhar e falar, já não me dói tanto. E aí, vem o quê? O perdão. Perdão para quem? Para quem me fez, me sentia raiva, para quem provocou tudo isso? Não. O perdão para você. É o auto-perdão. Por quê? Porque a gente tem que se perdoar pelo mal que a gente deixou, que a gente permitiu que essa sensação, esse sentimento, fizesse pra gente. Se depois que você se perdoa, que você está deixando ir esse sentimento ruim, você está se liberando dele, o perdão para outra pessoa já não te faz, não faz diferença para você. Pode ser que você perdoe, pode ser que não faça mais diferença. Olha, não tem nada a perdoar. Muitas vezes acontece isso, né? Tenho que te perdoar mais, já passou, já faz tanto tempo. Ok, isso quando você já percebe que já passou, você já não sente tanto aquela dor, e aí sim, aí você consegue reconhecer e falar, não, já passou, isso é passado, não tem mais nada a ver com o nosso presente, e beleza. E aí que é a hora de você se pedir o auto-perdão. Se perdoar por você ter carregado aquela brasa na sua mão e pensado tanto tempo que o outro ia se queimar. O rancor, a raiva, estava fazendo mal para quem? Para você, e não para a pessoa que provocou. Algumas vezes as pessoas que provocaram isso, às vezes nem sabem que foi tão profundo em você. Às vezes até sabem, às vezes não. Mas tanto faz. Porque o problema é o seu, o foco é você. Não é a pessoa que causou. Ah, mas ele que me fez, o culpado foi ele. Mas quem é que está dando ênfase a isso? É você. Você que continua. Talvez a outra pessoa já nem se lembre mais. E seguiu o caminho dela. E você tá ali, amarrado naquele, né? Arrastando aquela corrente ali, né? Aquele peso todo. Faz sentido tudo isso? Você carregar essa mágoa, essa raiva, esse rancor, essa culpa, essa vergonha, ou seja, qual sentimento que seja. Não faz. Por quê? Porque passou, já foi. Reconheça que isso já foi. Mas você só consegue reconhecer e se dar essa resposta, já passou, já não faz mais parte do meu presente, porque está lá no meu passado, faz parte da minha história, e foi algo que eu virei a página. Quando você vira a página do livro, você já passou por aquela parte. E isso que é legal, porque quando você começa a virar a página, é outra página que você começa a escrever. Ou seja, estou pronta para seguir em frente. Olha que beleza! Então, para aquele sentimento eu não sinto mais. Para aquela raiva, aquele ressentimento, aquela raiva, aquele ódio. Ok. Tem outros? Vamos trabalhando. E outros, e outros, e outros. Porque o psicólogo, o psiquiatra ou qualquer terapeuta não consegue tratar você em 1, 2, 10 sessões, 20 sessões. São várias. E você conversando, você contando ainda. Porque muitas vezes a gente começa a contar, a conversar, quando você está com o terapeuta lá, você começa a contar e aí você vai contando os detalhes. Não, porque isso... Por quê? Aí ele vai percebendo, ele vai começando a analisar aonde é que te dói, sabe? Qual é o cerne da questão. Ele consegue buscar isso em você. E na EFT, você mesmo consegue enxergar isso. É você mesmo fazendo isso. Por quê? Porque você começa a ver por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. E é isso que é legal. Porque às vezes tem clientes meus que a gente começa a tratar, por exemplo, eu tô com medo. A gente começa a falar medo, vai tratar do medo.
E às vezes não é medo, é medo de, sei lá, de ir mal numa prova, medo de, sei lá, de passar por um lugar onde sofreu algum trauma, algum acidente, e aí tá com medo daquilo. E aí, quando a gente começa a tratar, a pessoa começa a reconhecer que fala, puxa, não tenho mais medo. Não, não. Não, agora não tenho mais medo. Não sei por que eu sinto esse medo, mas aí começa a analisar exatamente a situação nua e crua. O que aconteceu, o que provocou. Foi um acidente? Você teve culpa? Não teve? Mas é acidente, acidente acontece. Né? E tá todo mundo propenso a, não é mesmo? Então, quando você começa a se analisar, você fala, puxa vida, olha isso. É diferente, né? Não é bem isso que eu estava sentindo. Ou quando a gente começa a tratar com uma raiva, ou culpa, ou vergonha, sempre tem algo por trás. E você começa a ver de outra maneira, e quando você começa a ver de outra maneira, você fala... Aí você começa a dar outro peso a isso, digamos assim. Entendeu? Então, é uma troca de sentimentos, emoções o tempo todo. E por que que isso acontece? Porque quando você tem... a EFT, ela trabalha com o mesmo princípio da acupuntura, tá? A acupuntura, não precisa nem falar, todo mundo já ouviu falar, já conhece que é a medicina chinesa, né? É uma terapia e ela usa a acupuntura há anos, há séculos, né? Então, e ela utiliza o quê? Os meridianos, né? O princípio dos meridianos. Por quê? Somos todos seres energéticos, então a nossa energia é passada por todo o nosso corpo. E nós temos alguns meridianos, né? E por esses meridianos são os canais por onde passa a nossa energia. E quando a gente toca com a ponta dos dedos, né? A gente meio que vai liberando esses canais, né? Porque quando tem um bloqueio emocional, é como se tivesse um nozinho, é como se fosse uma mangueira. Imagina uma mangueira e ela dobrou. Quando ela dobra, diminui o fluxo. E diminuir o fluxo, o que acontece? Você vai se desequilibrando. E a medicina chinesa trata isso, né? Quando você vai procurar um acupunturista, você vai procurar o que ele vai querer, o que ele vai buscar em você? O equilíbrio, né? Com certeza as nossas dores, as nossas emoções, sentimentos são desequilíbrios. A gente tá mais, né, tá entupido, tem algum canalzinho ali que tá travando alguma coisa, né? Tá meio que entupido, meio que... E aí quando você começa a dissolver esse bloqueio, é como se você começasse a enxergar por outro ângulo. É interessante, mas é só fazendo para perceber isso, né? E se vocês estiverem dispostos, a gente pode pegar um exemplo. Vocês podem fazer da casa de vocês aí, a gente faz junto, né? A gente pode pegar um sentimento qualquer e tratar junto. Um sentimento nocivo, né? Que seja, que incomode. Uma culpa, um remorso, uma vergonha, uma raiva. Alguém quer colocar aqui nos comentários uma emoção que a gente possa talvez trabalhar? Eu aceito sugestões. Aí a gente pega uma emoção e trata. E a gente pode tratar a EFT, que é interessante. Eu faço workshops também da EFT, né? E a gente consegue tratar a mesma emoção, sentimento, em grupo. Isso que é legal também. Mas, assim, a pessoa, se quiser falar a respeito, perfeito. Se não, ela fica na dela. Então, a gente vai tratando o fulano da raiva, e a outra, e a outra, e a outra, vai fazendo os mesmos movimentos, os mesmos processos para o sentimento dela. E ela recebe o benefício. Isso que é legal da EFT. Gente, a EFT tem tantos benefícios, assim, que tem tantas coisas legais que pode ser utilizada, sabe, que você fica assim, abobado de tanta... E é uma técnica tão simples, tão fácil, que fala, nossa, é impressionante como uma coisa tão fácil, tão prática,
pode ser utilizado. Tem um estudo, inclusive, que foi feito nos Estados Unidos, né? Que foram feitos para soldados que voltaram de guerras, né? Imagine os traumas que esses soldados não têm. E aí foram feitos alguns testes com eles. E eles conseguiram se libertar de muitos traumas, muitas dores, Porque pensa, você está numa guerra, é matar ou morrer, né? E você, sei lá, eu não consigo me posicionar no lugar de um soldado, mas você imagina, assim, uma pessoa matando outra sem saber se é culpado, se é inocente, simplesmente porque ele está do lado oposto. Imagina, atirando, né? Acabando com a vida, às vezes, de famílias, de crianças, sei lá, Imagina a cabeça dessa criatura que volta de uma guerra. Como é que não é? E eles conseguiram fazer esses estudos baseados nesses testes com vários soldados e conseguiram vários resultados. Insegurança também, Vivi, dá para fazer por insegurança para tudo, Vivi. Todo e qualquer sentimento que você possa ter. Vamos por uma insegurança, você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Você está insegura para fazer essa entrevista de emprego. Você vai, nossa, como é que eu vou? E, né, você consegue fazer a sessão você mesmo. A autoaplicação, você mesmo faz. Em 5, 10 minutos, sentando em qualquer lugar. No banheiro, no vaso, sentar o vaso lá, senta no vaso, numa cadeira, no sofá, no ônibus, num trem, onde você quiser. Então, você pode fazer em todo e qualquer lugar. E tem o uso da EFT também, você pode utilizar o que a gente chama de técnica do substituto. Isso é utilizado em crianças, né? E que a gente utiliza para adulto também. Por exemplo, para criança, a gente ensina, por exemplo, às vezes uma criança, pode ser alguns casos que a gente tem, que são, por exemplo, o professor, por alguma coisa, chamou a atenção do aluno, a criança está ali, e ela meio que ficou traumatizada, porque ela não esperava que o professor chamasse a atenção dela, ou gritasse com ela, ou enfim, sabe, eu falasse alguma coisa e a criança ficou meio traumatizada, não quer voltar para a escola. E aí o que ela fica? Ela inventa dor de barriga, dor de ouvido, dores, crianças, né, gente, a gente sabe. Inventa um monte de coisa e o pai às vezes não sabe por quê. E aí, tratando com a EFT, a própria criança, né? Claro, a criança não tem esse discernimento que a gente tem, mas pode ser feito com a criança. Então, como é que a gente faz também? A gente faz pelo substituto, por exemplo. A gente brinca com uma criança fazendo, por exemplo, num ursinho de pelúcia ou numa boneca. Então a gente desenha os pontos, né, no boneco, e aí vai pedindo para a criança bater. Tá, por que você não quer ir para a escola, meu filho? Fala para a mãe. Não quero falar, mãe. Eu não gosto da escola, tô com dor de cabeça, tô com isso. E à medida que ele vai tocando nos pontos dele, quando a mãe vai falando, ó, toca nos mesmos pontos que a mamãe, ou tocando no ponto do bichinho lá que ele tem, ele também consegue se liberando disso. E é bem legal, é muito legal isso. Isso mais para adiante eu vou falar um pouco mais, utilizando esse artifício em bonecos, em ursos, enfim. E aí, o que acontece? Alguns adultos aproveitam e usam também, por exemplo, tá no avião, vamos supor, medo de avião, né? E aí a pessoa tá lá, meu Deus do céu, morrendo de medo, tem que viajar, o que ele pode? Carregar um urso de pelúcia, um boneco, alguma coisa, e tocar nos pontos da EFT do boneco, como se fosse dele. E quais são os pontos da EFT? Para quem já conhece, né? O ponto do karatê, que é o ponto onde você se reconhece com o problema, né? Você dá o start no processo. Olha, corpo, eu tenho isso mesmo, mas eu me reconheço mesmo assim. Aí o ponto do topo da cabeça, né? Que é um meridiano também. Aqui entre as sobrancelhas, aqui no canto do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui no ossinho aqui da clavícula, 2 dedinhos para baixo aqui, ó, aqui, e na axila. Eu posso tocar com as 2 mãos? Pode.
Você quer tocar com as duas mãos? Pode. Posso trocar? Tô com essa? Posso? Pode. Não tem. Você tem que tocar os meridianos. O ideal é isso. São 9 meridianos, 9 pontos que a gente faz no total. E você pode. E aí a pessoa, por exemplo, tá com medo de viajar no avião, ela pega lá no ursinho, no boneco, e vai tocando nos pontos no boneco, como se fosse pra ela. Entendeu? Ah, mas aí eu vou ficar tocando lá, o pessoal fica olhando. Ok, pega uma blusa, põe por cima e fica tocando lá embaixo da blusa. Qual o problema? Se bem que não tem problema nenhum. O que o outro tem a ver com isso? E que você tá fazendo? Qual o problema? Ah, vão achar que é louco? Que achem. É ponto de vista dele. Não interessa, né? Interessa você. A gente tem que levar sempre em consideração a gente. O que a gente acha? Ah, eu tenho vergonha. Mas por que você tem vergonha? Né? Então, tudo a gente tem que levar primeiro em consideração. Por que eu tenho vergonha? Não, mas eu tenho... Então vamos tratar da vergonha. Eu tenho vergonha disso. E vai tocando. E vai contando a historinha. Por que eu tenho vergonha? Por quê? Você pode fazer a EFT de várias maneiras. Você pode fazer a EFT contando a historinha. Você pode fazer a EFT, como eu disse, com um terapeuta e simplesmente tocando e o terapeuta vai conduzindo e você não fala nada, ele só vai falar qual é a emoção que você quer tratar. Ah, eu quero tratar a vergonha. Ok. Mesmo com essa vergonha, lembra? O ponto do karatê 3 vezes aqui. Mesmo que eu tenha que eu sinta essa vergonha, eu me aceito profundamente. Mesmo que eu esteja com essa vergonha, eu me amo incondicionalmente. Apesar dessa vergonha, eu me aceito como eu sou. E aí você vai tocando. Eu sinto vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Se você está com um terapeuta e não quer falar, você só vai tocando, né? Vai lembrando da cena que você teve e vai falando. Ou não vai falando nada, só vai lembrando e vai tocando. Ou você pode contar historinha. Eu tenho vergonha porque, sei lá, me sinto feia, sempre me chamaram de feia e eu, enfim, sabe, eu uso óculos, esse óculos me deixa feia e eu tenho vergonha quando eu uso esse óculos. Não sei. Você pode contar uma historinha, você pode simplesmente voltar na cena e sentir. A maneira que você pode usar é infinita. Você tem que ver o que melhor se adapta para você e que funciona. Não tenha dúvida que funciona. Não tenha dúvida. Mas testem. Faça o teste do processo da EFT. Os pontos, passei aqui com vocês. Tem no meu canal, lá no Liberdade e Consciência, né? Tem um vídeo de todos os pontos, né? E você pode fazer. E qualquer sentimento, gente, qualquer. Vergonha, raiva, ódio, rancor, insegurança, como a Vivi falou. Vamos supor que você esteja, a Vivi deu aqui um sentimento que eu ainda pedi a sugestão. Vamos ter a vergonha? Ok. A insegurança, vamos lá. Apesar de eu estar insegura com essa entrevista que eu vou fazer, eu me aceito incondicionalmente. Apesar de sentir insegura nessa entrevista, por não saber o que vou falar, não sei como eu vou me sair, eu me amo e me aceito. Essa entrevista está me deixando nervosa e estou me sentindo muito insegura, mas eu me amo e me aceito. E aí você vai falando, me sinto insegura. Me sinto insegura, essa entrevista me deixa insegura, me sinto insegura, porque eu não sei o que vem por trás disso, mas eu preciso do emprego, eu me sinto insegura, faz 2 vezes, para, respira, segura e solta, veja como é que você tá, porque antes você estava muito, e agora, baixou alguma coisa? Se você estava assim num grau tipo 8, 7, você sente que baixou alguma coisa? Não, tá igual. Continua. Agora você já não precisa do karatê. Pode continuar. Ainda me sinto insegura. Ainda me sinto insegura. Sem segurança. Não sei como vai ser. E você vai tocando. E vai tocando. Vai focando nisso. Aí para. Respira fundo, né?
Segura um pouquinho e solta. Analisa novamente, gradua, verifique como é que foi. E você vai perceber que vai baixando. E aí você começa a perceber que, nossa, mas eu tô tão insegura que eu nem sei, né? Por que eu tô com essa insegurança toda? Por que eu tô com isso tudo? Não tem necessidade de eu estar isso. É uma surpresa, ok? É algo novo, mas eu estou preparada, eu quero essa vaga, e eu vou assim mesmo, e eu vou me sair bem. Entendeu? Então, quando você percebe que você baixou a sua a graduação, você já não está tão sentindo mais insegura, você pode fazer o positivo agora. Eu sei que vai dar certo, eu estou bem, não estou mais insegura. É um processo normal de entrevista, tenho que passar com qualquer outro candidato e eu estou preparada, né? Pode ser que a vaga não seja minha, mas eu estou preparada e eu vou saber exatamente como agir, essa parte positiva, né? E aí você pode. E aonde entra o perdão, Rosângela? Quando você faz essa parte, ok, você fez, você se liberou do sentimento de insegurança, né? Porque você foi fazendo até baixar, graduar tipo a 2, por exemplo, já graduou. Porque você sentiu um pouco de insegurança, é normal, é algo novo, você não conhece, é natural. Você pode fazer o positivo, não que, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pode fazer também. Cada um faz do jeito que quer. Ou, estou preparada e vou dar o meu melhor, né? Que a vaga, né? Se for pro meu melhor, que a vaga seja pra mim, não sei o quê. Ok, passou, tá melhor? Tô. Agora você pode fazer o auto-perdão. Eu me perdoo por ter deixado essa insegurança me abalar. Eu me perdoo por ter permitido essa insegurança me desequilibrar. Eu me perdoo. E eu libero toda essa energia de insegurança. Eu me perdoo por ter permitido a insegurança me bloquear, me fazer sentir pesado, me fazer me sentir tão, sei lá, inseguro, mas eu me perdoo. E essa é uma das fases que você faz. Então você fez o quê? Você se abriu para o problema, você se liberou da insegurança, do sentimento. A gente fez aqui para insegurança, mas poderia ser para qualquer outro. E depois que você fez, você pode fazer o positivo, tipo, já não sinto mais. A insegurança é algo normal, porque se sentir inseguro é normal, claro, não num grau tão alto, mas se sentir um pouco de insegurança é normal, porque é algo novo, né? Faz parte, a gente não sabe o que vem por aí. E depois você entra com o auto-perdão, porque você se perdoa por você ter permitido que aquilo fizesse mal pra você. Boa noite, Claudinha! Entendeu? Então, essa é uma das fases da EFT. E isso pode ser feito para tudo. Você entendeu como é que funciona? Por exemplo, para uma raiva, um rancor, uma raiva de alguém. Você vai fazendo. Estou com raiva de fulano por causa disso, por causa daquilo, eu não sei o que, e vai falando. Você pode contar historinha, vai contando historinha para você. Ou, né, do jeito que é, essa raiva, e focando lá na cena. Então, como é que você começa? Sempre. Vamos lá, do comecinho. Ficou mais claro? Que legal. Então, como você conhece? Como você começa? Vamos lá. Então, pega um sentimento que você quer tratar. A raiva. Ok. Você pega a cena específica, o momento específico que você tem, que você quer trabalhar. Foi a briga com meu namorado, meu marido, meu amigo, meu vizinho, sei lá. Vai lá na cena. Volta. Qual é, se você graduar de 0 a 10, qual é a graduação? Anota. 8. Tá bom. Tem alguma sensação no seu corpo além disso? Não, não tem. É só isso. Tá bom. Então tá 8, então tá um grau alto, né? E aí você começa. Apesar dessa raiva do fulano, eu me amo e me aceito profundamente. Mesmo que eu ainda tenha essa raiva dentro de mim, eu me aceito mesmo assim.
essa raiva me consome, mas eu me amo mesmo assim. O que é que você está dizendo pro seu corpo? Apesar de tudo, de errado, de problema, eu me reconheço como um ser importante para mim. Por isso que eu estou fazendo esse processo. Porque a medicina chinesa, como a EFT utiliza os mesmos princípios, que são os meridianos, que são pontos energéticos, que a medicina chinesa já estuda há milênios, né? Já há séculos, milênios e tudo mais. Então, quer dizer, já vem, né? Ela já trabalha isso e funciona. Então, ela já trabalha o quê? Dizendo que a sua parte energética tem algum bloqueio. Você quer se liberar desse bloqueio, dessa sensação, esse sentimento nocivo. E é o que você vai fazer. E aí você começa. Eu tenho raiva. E você começa, vai contando. Tenho raiva do fulano, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu não gostei, e não sei o quê. E vai contando a historinha pra você. Se tá sozinha, você pode fazer. Eu sinto raiva, eu sinto raiva, eu sinto muita raiva, eu sinto raiva. E vai fazendo. Você pode contando a historinha e pode falando, só lembrando da cena. Para, fez 2, 3 rodadas. Para, respira fundo, segura um pouquinho, solta. Volta lá na cena. Como é que tá agora? Diminuiu um pouquinho? Ah, diminuiu um pouquinho a coisa. Tava 8, tá um 7. Ou tava 7, virou para 6, só. Ok, tá se movimentando. E aí vai. Pode ser que você comece a fazer, que você comece a bocejar. Pode ser que você comece a lacrimejar. Pode ser que você comece a rotar. É a forma do seu corpo estar liberando. E pode ser que não aconteça nada. Pode ser que simplesmente você passe pelos pontos normal. É a maneira que seu corpo responde. Simplesmente assim. Ah, se eu não bocejar, não tá funcionando? Não é isso. É a forma que o seu corpo resolve, dissolve as coisas, libera as coisas. Entendeu? No meu caso, eu costumo bocejar muito. Quando eu percebo que eu tô bocejando, é porque tá liberando, tá liberando. E aí eu continuo, porque tá liberando. E no final, com certeza, eu já vou sentir mais leve. Entendeu? Então, é bem tranquilo. É bocejar e arrotar. Isso pra mim é normal. Mas tem pessoas, faço às vezes, e não sente nada. Mas é bem legal, porque depois que a gente faz as sessões e a pessoa se libera, aí quando a gente faz 3, 4, 5 vezes as rodadas. Cada rodada vai 2, 3 rodadas. E quando a gente termina, faz a parte de reconhecimento, liberação, aí a gente faz a parte positiva, se quiser, se não, já faz a parte do auto-perdão, se perdoando, porque você começa a perceber outras coisas. De repente, com a raiva, quando você olha lá, volta lá na cena, putz, eu já não sinto raiva da pessoa. Nossa, agora eu tô sentindo pena da pessoa, porque a pessoa agiu de uma forma tão besta e eu reagi de uma forma pior ainda. Eu dei tanto peso a isso que não precisava de tudo isso, entendeu? Às vezes você mesmo chega a essa conclusão, e é isso que é legal, que aí você olha lá e fala, a cena existe, você não vai conseguir apagar, mas você já não sente tanto quanto você sentia antes, entendeu? Isso que é legal. E à medida que depois você faz o auto-perdão, né? Eu me perdoo por ter permitido que esse sentimento me travasse tanto tempo, eu tivesse carregado esse sentimento por tanto tempo, batendo nos pontos. O karatê você só faz na primeira vez, que você está reconhecendo. Cada sentimento, cada cena, você faz o karatê, tá? Então, depois você só vai fazendo nos pontos. E vai tocando, e vai... E quando você acaba, é engraçado que você se sente leve. Muitas vezes você sente tão leve assim, um sono, uma leveza, sabe? Um relaxamento. Isso que é gostoso. Isso é muito bom. Boa noite, Roseli. Boa noite. Entendeu? Gente, é isso. O meu recado para vocês, mais uma vez, falando um pouco mais de EFT, né? Hoje, explicando como se liberar desses sentimentos de uma forma mais prática, que eu já passei, né, os pontos da EFT. Quer saber mais? Lá no meu canal Liberdade e Consciência, EFT, tem muito mais sobre a
a técnica da EFT. Tem o outro, agora eu tô com 2 canais e daqui a pouco a gente vai unificar, mas por enquanto tá como Liberdade e Consciência e o outro, Liberdade, Consciência EFT, tá? Mas a gente vai unificar e lá na frente a gente vai unificar. Mas enfim, ambos têm vídeos, o meu canal do YouTube tem vídeos a respeito da EFT. Ah, eu não sei exatamente quais são os pontos. Lá tem. Tem o vídeo como você pode ir fazendo, tem a sequência, o que você precisar. E se tiver com dúvida, pode mandar algum comentário, alguma pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Ok? Alguém tem uma pergunta, algum comentário para fazer, pra gente encerrar aqui, alguma coisa assim? Não? Gente, eu espero que tenha sido de contribuição para vocês. E se vocês perceberem que foi contribuição para vocês, ou pode ser contribuição para qualquer outra pessoa, repassem essa live, né? Aqui tem o aviãozinho, manda lá. Ou então, né, encaminha o link para a pessoa entrar no meu canal, Liberdade e Consciência, ou Liberdade e Consciência EFT. Facebook, Instagram e YouTube, ok? Nenhuma pergunta, eu espero que tenha sido claro. Espero que tenha sido contribuição para todos vocês. E eu espero comentários de vocês, né, que vocês testaram e olha, realmente funcionou, ou não funcionou, e enfim, gente, comentem aqui, testem. 5, 10 minutos que vocês se dedicarem para vocês, para pegar qualquer sentimento, seja ele qual for, e fazer a sequência, eu duvido que você não sinta uma melhora, que você não sinta algo diferente. Eu duvido. E depois você comenta aqui como foi essa experiência para você, ok? Gente, gratidão pela participação de cada um de vocês. Tá? Eu espero vocês, comentário de vocês lá, ou uma pergunta lá nos meus canais, Liberdade e Consciência ou Liberdade e Consciência EFT. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 19h07, horário do infinito. Ok? Boa noite, gente. Muito obrigada. Gratidão por cada um de vocês. Obrigada. Até mais.